Abram bem os olhos, porque hoje vamos mergulhar de cabeça no desconhecido. Vamos desvendar os cantos mais obscuros do planeta, onde a fronteira entre o nosso mundo e o além é tênue como a fumaça de uma vela prestes a se apagar. Lugares onde a energia de eventos trágicos e assombrações macabras se manifestam de formas arrepiantes. Preparados para encarar a verdade por trás dessas histórias de arrepiar? De castelos ancestrais a florestas sombrias, preparem-se para uma viagem aterrorizante. Você teria coragem de colocar os pés nesses lugares? O nosso primeiro destino é o imponente Castelo de Edimburgo, na Escócia. Com uma história que remonta ao século XII, este castelo já foi palco de inúmeras batalhas e execuções. Os corredores frios e úmidos do castelo ecoam com os murmúrios do passado, e muitos já juraram ter visto o fantasma de um tocador de tambor sem cabeça. Dizem que o tambor fantasma só pode ser ouvido quando um perigo iminente se aproxima do castelo, como um aviso vindo do além. Seria o fantasma do tocador de tambor uma alma aprisionada neste mundo, condenada a reviver eternamente seu destino cruel? Aos pés do Monte Fuji, no Japão, encontra-se a floresta de Aokigahara, também conhecida como a Floresta do Suicídio. A beleza natural da floresta é contrastada por uma atmosfera pesada e um silêncio perturbador. Dizem que espíritos atormentados vagam por entre as árvores densas, presos entre este mundo e o próximo, como um mar de almas perdidas. Relatos de vultos inexplicáveis, vozes sussurrantes e a sensação de estar sendo observado são comuns, como se a própria floresta te olhasse. Aokigahara é um lembrete assustador do poder da mente humana e da fragilidade da vida, um local que nos faz questionar o que realmente existe além da nossa compreensão. Na vastidão do México existe uma ilha que arrepia até os mais corajosos, a Ilha das Bonecas. Milhares de bonecas mutiladas e desfiguradas enfeitam as árvores e as casas abandonadas, com seus olhos vazios parecendo observar cada movimento, como se te julgassem silenciosamente. Dizem que o antigo zelador da ilha, assombrado pela morte de uma menina que se afogou nas proximidades, começou a pendurar bonecas para apaziguar seu espírito, como se fizesse um pacto macabro com o além. Mas ao invés de paz, a ilha se tornou um redemoinho de atividade paranormal, um verdadeiro pesadelo. A Ilha das Bonecas é um pesadelo da vida real, onde a inocência da infância é distorcida em algo grotesco e perturbador, um lugar que nos faz questionar a sanidade. A Torre de Londres, um símbolo icônico da Inglaterra, guarda uma história repleta de sangue, traição e terror. Por séculos, serviu como prisão, local de execução e residência real. O fantasma da rainha Ana Bolena, decapitada em 1536, ainda vagueia pela torre. A Torre de Londres é um lembrete assustador do lado sombrio da história humana. Adentramos os corredores escuros da Penitenciária Estadual da Filadélfia, um local de punição brutal e isolamento extremo. Inaugurada em 1829, a penitenciária isolava prisioneiros para levá-los ao arrependimento através da solidão. O que se seguiu foi uma onda de insanidade e desespero, impregnando as celas e corredores. Guardas e visitantes relatam gritos e vultos sombrios, como se os prisioneiros jamais tivessem partido. Empoleirado no topo de um penhasco na Transilvânia, Romênia, o castelo de Bran é um ícone do horror. Imortalizado como a morada do Conde Drácula, o castelo atrai caçadores de fantasmas e entusiastas do sobrenatural. Embora não haja evidências de que Vlad tenha vivido no castelo, o local é repleto de lendas e histórias de vampiros. Visitantes relatam sentir uma presença constante, como se estivessem sendo observados. O
Castelo de Bran continua a fascinar e aterrorizar visitantes de todo o mundo. Sob as ruas vibrantes de Paris, encontra-se um labirinto subterrâneo que abriga os restos mortais de mais de 6 milhões de parisienses. As catacumbas de Paris, um ossuário colossal. Este ossuário macabro se estende por quilómetros abaixo da cidade, com paredes formadas por ossos e crânios humanos dispostos em padrões complexos, um lembrete silencioso da vastidão da morte. Aqueles que se aventuram nas profundezas das catacumbas relatam sentir uma presença opressiva, como se estivessem sendo observados por milhares de olhos invisíveis, os espíritos dos que ali descansam. As catacumbas de Paris são um lembrete assustador da nossa própria mortalidade, um lugar onde a linha entre a vida e a morte parece desaparecer, nos confrontando com a nossa própria finitude. Na zona rural da Irlanda, ergue-se o Castelo de Lippe, um lugar com uma história longa e sangrenta que remonta ao século XIII, impregnado com a energia de inúmeras tragédias. O castelo já foi palco de inúmeras batalhas, massacres e traições familiares, e dizem que as almas daqueles que morreram violentamente dentro de suas muralhas ainda assombram o local, presos em um ciclo de dor e sofrimento. Um dos fantasmas mais famosos é o espírito elemental, uma criatura grotesca que se diz ser o resultado de um pacto demoníaco feito por um antigo proprietário do castelo, uma mancha na alma do lugar. O Castelo de Lepe é um lugar onde o passado se recusa a morrer. Um lembrete assustador de que algumas feridas nunca cicatrizam completamente e que a maldade pode ecoar através dos séculos. O Hotel Stanley, no Colorado, Estados Unidos, é um destino turístico popular, mas também é conhecido por sua reputação assustadora, um lugar onde o luxo e o horror se misturam. O hotel serviu de inspiração para o romance O Iluminado, de Stephen King, e muitos acreditam que o próprio hotel seja assombrado, como se a ficção tivesse ganhado vida própria. Hóspedes relatam uma série de eventos estranhos, como pianos tocando sozinhos, crianças rindo nos corredores vazios e vozes sussurrantes vindas de quartos vazios, como se o hotel estivesse vivo. O Hotel Stanley é um lembrete de que a realidade pode ser tão assustadora quanto a ficção, e que alguns lugares parecem ter um fascínio inexplicável pelo sobrenatural, atraindo a energia do além. Nosso último destino é Poveglia, uma pequena ilha na Lagoa Veneziana, na Itália, um lugar que o tempo esqueceu e com razão. Conhecida como a Ilha dos Mortos, Poveglia tem uma história longa e sombria que a torna um dos lugares mais assombrados do mundo, um verdadeiro ímã para o terror. Durante séculos, a ilha foi usada como colônia de leprosos, hospital psiquiátrico e local de despejo de vítimas da peste bubônica, um ciclo de sofrimento e morte. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram em Poveglia, e seus corpos foram enterrados em valas comuns por toda a ilha, transformando o solo em um cemitério. Poveglia é um lembrete assustador do lado sombrio da história humana, um lugar onde a morte e o sofrimento deixaram uma marca indelével, um grito silencioso que ecoa através do tempo. E assim termina nossa jornada pelos 10 lugares mais assombrados do mundo, lugares que nos fazem questionar o que existe além da nossa compreensão. As histórias e lendas que cercam esses lugares são tão fascinantes quanto aterrorizantes, nos lembrando de que o mundo é um lugar misterioso e cheio de segredos e que algumas portas é melhor deixar fechadas. E você teria coragem de visitar algum desses locais assombrados? Compartilhe suas opiniões nos comentários
E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos assustadores. Afinal, o medo é um ótimo combustível para a curiosidade.